dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que estejam todos bem. Espero aí que nós tenhamos encerrado lá o conteúdo de segunda e terça, que era da mesma grafia, sons diferentes, de uma forma bem leve, tenha ficado bem entendido aí o conteúdo. Hoje nós vamos começar a falar de uma coisinha nova, provavelmente a que a gente acabe hoje. Só vou deixar alguns exercícios para nós fazermos juntos amanhã na aula ao vivo, tá? Mas é um assunto muito tranquilo, nós já fomos discutindo ele ao longo do trimestre passado e deste. A Pro já foi falando muito sobre ele, sobre o uso dele, e para quando chegasse na hora dele ficasse bem mais fácil a compreensão, e eu acredito que vai ficar, tá bom? A Pro vai compartilhar a tela aqui, para vocês entenderem do que eu estou falando. Ou seja, artigo, função e classificação. Qual é a função de um artigo na frase, na oração, e qual é a classificação, tá? Porque assim como nós temos os substantivos, os adjetivos, nós temos classificações dos substantivos e adjetivos, dos artigos também. Então, nós vamos ver qual é a função dele dentro de uma frase, uma oração, e quais são suas classificações, tá bom? Então, artigos. Quem são os artigos? O que é o artigo? Os artigos o, a, os, as, uma, uns, uma, antecedem os substantivos, concordando com eles em gênero e número. Podem identificar alguns deles nos fragmentos a seguir. Isso daí, desse a seguir, vai vir já já, tá bom? Calma, calma. Vamos entender alguma coisa. Vamos entender um pouquinho disso aqui agora. O que acontece? O que ele falou aí nesse slide que está falando? Eu trouxe aí, então, que os artigos são o que antecedem o nosso substantivo, no começo das nossas frases ou orações, tá? Por exemplo, o garoto, a menina, os alunos, as professoras, um pai, uma ovelha, uns morangos, exemplos bem bobos, assim, ó. Umas mães vieram me procurar, entende? Então, sempre que nós tivermos aí o que antecede o nosso substantivo, ele vai estar concordando em gênero e número. Por exemplo, um pai, uma mãe, concorda em gênero, certo? Alguns pais, umas mães, tá vendo? Mães, concorda em número e gênero. E assim por diante, tá? Então, nós temos os artigos no plural e no singular, para que concordem em gênero e número com os nossos substantivos. Tendo entendido isso, que é bem tranquilinho, nós temos lá na página, abram aí, página 90 da nossa apostila, nós temos lá artigo, função e classificação. E aí vem essa primeira atividade, ela não é enumerada, então é só uma atividade. Releia o trecho do conto e responda aos itens. O trechinho é assim. Certo dia, o leão e o chacal se encontraram para conversar sobre os assuntos relacionados com a terra e tudo que existia nela. Aí continua, mas a gente não precisa da continuação. Vamos focar aí nesse trechinho. Que palavras antecedem os substantivos? Leão, chacal e terra. Ó, o leão e o chacal. Com a terra, tá? B. Essas palavras concordam em número e gênero com os substantivos? E aí, tá concordando, né? Que é um leão, um chacal e uma terra. C. Essas palavras generalizam, ou seja, indeterminam ou particularizam, determinam os sentidos dos substantivos que antecedem? Explique. D. Caso fossem substituídas essas palavras por um ou uma, o seu papel seria generalizar ou particularizar os sentidos dos substantivos que o antecedem? Explique. Ou seja, se nós trocássemos o leão por um leão, o chacal por um chacal e a terra por uma terra, nós estaríamos generalizando ou dando particularidade, falando de um único leão e não de o leão, qualquer leão. Saibam isso aí, hein? Vamos lá.
A 1, então, a A, né, que falava assim, as palavras que antecedem o substantivo, são as palavras o e a. O chacal, o leão e a terra. Na B, fala assim, essas palavras concordam em número e gênero. Sim, concordam em número, pois todos os substantivos estão no singular. Em gênero, sendo masculinos leão e chacal, e feminino terra. Então, a respostinha é da 1, ok? Da B, desculpa. Aí você fala, essas palavras generalizam, indeterminam ou particularizam o sentido dos substantivos que as antecedem. Trouxe como sugestão de resposta. Todas essas palavras particularizam os substantivos que antecedem, porque não se trata de um leão, de um chacal ou de uma terra qualquer, mas aquele específico e particular. Então, percebam, não é um leão. Se eu falasse assim, um aluno do 8º ano A fez a tarefa. Qual aluno? Eu estou falando que um aluno, particularizando. Então, se falasse assim, o aluno do 8º A fez a tarefa. E aí? Qual deles? Porque tem vários alunos. Percebe? Quando eu uso, então, o artigo um e uma, eu particularizo o meu substantivo. Quando eu uso o e o a, eu estou generalizando, estou falando de um todo. Ok? Então, a D era isso, né? Como, caso fossem substituídas essas palavras por um ou uma, qual seria o seu papel? Generalizar, particularizar os sentidos substantivos que se antecedem. Então, eu trouxe como sugestão de resposta para essa D, falando assim, a função dessas palavras seria generalizar o sentido dos substantivos, tornando um leão, um chacal e uma terra indeterminados. Nesse caso, os substantivos deveriam ser grafados em letras maiúsculas, dado o sentido de generalização. Qualquer leão, qualquer chacal ou qualquer terra. Ok? Então, essa sugestão de resposta aí para a nossa D. Logo abaixo dessa questão, vem, então, um conceituando. Eu acho muito, muito, muito importante que vocês peguem aí uma caneta ou um lápis e escreva assim, ó. Vou escrever aqui, ó. Estudar para atividade diagnóstica. Ó. Coloquei aqui assim, ó, no cantinho aqui, ó. Estudar para atividade diagnóstica, esse conceituando aqui, tá? Que é muito importante que vocês saibam. Eu trouxe aqui, ó, um resumão disso aqui, ó. Os artigos o, a, que é aquilo lá que a gente viu. Os fragmentos que eu ia trazer como exemplo são aqui, ó. Quando iam para a cama, as portas do quarto eram trancadas à chave por fora. Pela manhã, porém, os seus sapatos apresentavam as solas gastas, como se estivessem dançando com eles toda a noite. Um dia, ao atravessar a floresta, encontrou uma velha e lhe perguntou aonde ia. Aí, trouxe isso aí porque é um dos trechinhos lá do texto que estava anteriormente essa questão dos artigos, tá? Vocês trabalharam com o professor Felipe. Então, esse daí é um trechinho e o que está em azul está destacando, tá? Os substantivos que antecedem os adjetivos. Os artigos que antecedem os substantivos, perdão. Então, quando a gente tem portas como um substantivo no plural, o nosso artigo tem que estar no plural também e no feminino. Então, as portas, porque portas está no plural e portas é um substantivo feminino, ele tem que estar aí concordando, certo? Então, aí, essa é a função. A função é anteceder os nossos substantivos, concordando em gênero e número, tá? Mas e aí, Pro? Quais são as classificações dos artigos? Então, os artigos, eles se definem e se classificam aí em duas partes, nos definidos e nos indefinidos. Tá, que é isso? Os definidos são os artigos o, a, os, as, que determinam, definem o substantivo. Observe os exemplos em destaque.
A velha aconselhou o moço. Aí tá determinando quem. Quem a velha aconselhou? O moço. Então, eu estou determinando quem são os meus substantivos. As princesas dançavam todas as noites. Perdão. Então, eu também estou determinando e definindo os meus substantivos. Aí, temos os indefinidos. Os indefinidos são os artigos uma, uns e umas, que indefinem os substantivos, transmitindo um aspecto impreciso, vago aos nomes, generalizando-os. Veja os exemplos em destaque. Apresentou-se logo o filho de um rei. Qual rei? De algum rei. Ora, um ex-soldado que tinha sido ferido em combate. Qual soldado, né? Eu não estou falando aquele soldado, o soldado fulano. Não. Um soldado fez isso, entendeu? Então, o indefinido são uma, uns e umas. Definidos, o, a, os e as. Tá bom? Tendo sempre isso em mente. Definidos, indefinidos. Tem isso aqui explicando também com outras palavras, usando os exemplos desse trechinho aqui, tudo aqui nesse conceituando. Vamos ler o conceituando para que nós possamos entender ainda melhor, tá bom? Daí, eu trouxe esqueci o nome. Vou lembrar. Na língua portuguesa, as palavras... Um esquema, lembrei. Eu trouxe um esqueminha aí para melhorar a explicação. Na língua portuguesa, as palavras não têm apenas uma classificação gramatical. Dependendo de seus usos e significados, eles podem receber outras classificações. Ou seja, ela está com a pele seca. O a concorda com o adjetivo seca, que é o substantivo no caso. A seca continua no Nordeste. E aí, ele vira substantivo. O homem cego é músico. O homem cego. O cego tá também concordando. O cego atravessou a rua, tá? A aluna baixinha estuda aqui. A baixinha é minha prima. Percebam. Em rosa, nós temos palavras e frases praticamente iguais, só que em rosa elas servem como adjetivos. São as mesmas palavras, tá? Seca em uma, seca na outra, cego em um, cego na outra, baixinho em um, baixinho na outra. Só que elas variam, né? Em umas ela é substantivo e outras ela é adjetivo. Por quê? A pele seca é uma característica da pele. A seca continua no Nordeste é uma característica do substantivo Nordeste. Entendeu? O homem cego é músico. É uma característica do homem ser cego. O cego atravessou a rua é como você já falasse que ele é o substantivo, que ele é a pessoa que você está falando, é o nome do que você está falando. A aluna baixinha estuda aqui. É uma característica dessa aluna. Poderia ser a aluna do cabelo cacheado. A aluna é muito alta. A aluna, entendeu? Várias características para essa aluna. Então, são adjetivos, estão atribuindo qualidades, está atribuindo, classificando, quantificando e dando qualidade para o nosso substantivo anterior. E aí, quando a gente usa baixinha já justamente como nosso nome, ela já vem como substantivo, ok? Então, tá bom. Tendo isso em mente, vamos para a página 91. Vamos fazer juntos, pessoal, o exercício 1, 2, 3 e 4. Os outros vão ficar para a aula ao vivo de amanhã, tá? Se não der tempo de vocês fazerem hoje, o 5, 6, o 7 e o 8, nós vamos fazer juntos amanhã, tá bom? Mas se você conseguir fazer hoje à tarde, vai ser legal, porque daí quando eu falar, você já pode levantar a mãozinha lá, ligar o microfone e falar, pronto, eu quero responder. E esse pode ajudar por aí a correção, tá bom? Então, abram lá na página 91, porque tem uma ilustração. Eu esqueci de pôr aqui no slide. Então, a gente vai ler.
Leia o banner do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e responda as questões 1 a 4. Aí o banner tá assim. A digital de cada um faz a diferença. Vem para biometria, não pode faltar ninguém. E aí são vários dedinhos vestidos com rostinho e tal, com várias características aí, para mostrar que cada dedinho é de um jeito. Por exemplo, meu dedinho é ser loiro. O dedinho de vocês aí pode ser que ele seja ruivo, moreno, cacheado, liso. Pode ser que agora tenha a franja colorida, porque né, as meninas agora estão aí não sei falar, acho que é It Girl, não sei. Vai saber como que é esse cabelo, esse dedão seu, né? Então é isso, gente. Então vamos respondendo. 1. Qual é o adjetivo da produção e a quem se destina esse banner publicitário? Para quem se destina esse banner publicitário? Qual é o objetivo desse banner? O objetivo do banner é que as pessoas façam o cadastro de suas digitais, né? E o banner, ele destina-se às pessoas que são eleitores, ou seja, todas as pessoas maiores de 16 ou de 18 anos, tá? Que daí já são eleitores, podem votar nos presidentes, prefeitos, vereadores, deputados, enfim, tá? Então, essa é uma sugestão de respostinha aí para 1. O objetivo é que as pessoas façam um cadastro de suas digitais e o banner destina-se às pessoas, a todas as pessoas que são eleitores. Beleza? Tá bom. 2. É possível saber quem é o proponente da campanha? Que é isso, proponente? Vamos procurar? Eu vou pesquisar aqui agora. A Pro também não sabe o significado de proponente, não. Calma aí. Proponente. Ele que propõe, ou aquele que constitui um auxiliar direto para ocupar-se de seus negócios, e seu nome por conta de sua dependência. Então, tá bom. Proponente é a pessoa que outorga poderes ao proposto para que esse o represente. Ou seja, quem é o proponente da campanha? Nós trouxemos como resposta aqui. No banner, não há nenhuma indicação dos proponentes da campanha, ou seja, não há ninguém que te mande fazer alguma coisa por você. Só é possível saber quando esse cartaz está sendo vinculado juntamente com outros materiais de chamamento para o cadastro de digitais. Isso é uma sugestão de resposta aí para vocês colocarem na 2, tá bom? Então, na questão ali da 2, essa é uma sugestão de resposta, ok? Ah, para quem ficou com dúvida aqui, ó. Ah, é que eu não pus. Fala assim, ó. Vem para biometria. Biometria é cadastrar digital, tá? Biometria celular, por exemplo, que destrava com a digital, essas coisas, tá? Com a nossa digital, quando a gente olha o dedinho, né? Tem vários risquinhos, essa é a nossa digital. Cada uma tem a sua, nenhuma é igual. Tá bom? Então, vamos lá. 3. Que relação pode ser estabelecida entre as imagens e o slogan? A digital de cada um faz a diferença. Nós acabamos de conversar sobre isso. As imagens são de dedos vestidos e caracterizados como se fossem diferentes pessoas. Assim, pode estabelecer a relação de que cada digital é única, assim como cada pessoa, que por meio de suas digitais podem fazer a diferença em relação ao seu voto. Então, essa é uma sugestão aí de resposta para 3. Foi isso que a gente acabou de conversar. E cada um tem o seu risquinho aí de digital diferente, cada um tem um cabelo, cada um tem um jeito, cada um tem um corpo, cada um tem um estilo, cada um se veste de um jeito e assim por diante. Então, isso nos torna únicos. Beleza? Então, tá bom. E aí, a última questão da aula de hoje é a atividade 4, na página 92. Vamos lá. Releia a parte escrita do banner e responda. A. Transcreva 2 artigos definidos presentes no banner e seus respectivos substantivos. A digital e a diferença, porque artigos definidos são o a, os, as, beleza? Aí a B.
Com quais palavras do mesmo sentido pode ser substituída a expressão cada um? Então, cada um pode ser substituído como? B. A expressão cada um pode ser substituída por uma única pessoa, tá? Então, lá falava assim, a digital de cada um faz a diferente. Podia estar assim, então. A digital pode ser substituída, não, calma aí, vamos pensar. A digital de uma única pessoa faz a diferença. E é assim que ficaria, tá? Então, a C. Ai, já fui para frente, calma. Por que a substituição dos artigos definidos por indefinidos mudaria o sentido proposto no banner? Ou seja, se a gente tirasse o a e colocasse o uma, então ficaria por quê? Porque a ideia é particularizar a digital como específica, ou a sua digital. Uma digital é qualquer digital. Então, a digital é a diferença porque torna algo único, ok? Aí, então, pessoal, a questão 5, 6, 7 e 8, vamos fazer amanhã na nossa aula ao vivo. Como a Pro falou no início da aula, se der tempo, faz aí, que a gente vai fazendo juntinho amanhã, qualquer coisa corrigindo, tá bom? Então, era isso. E a Pro espera vocês amanhã na aula de sexta, tá bom? Um beijo e até lá! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, haja solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.